Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ana Lúcia, trazendo já um pouco aqui do conteúdo de matemática. Noções de conjunto, aqui nós temos o primeiro conjunto onde nós identificamos este conjunto como o conjunto dos números naturais, representados pela letra N. Então, nós temos aqui o primeiro elemento do conjunto dos números naturais é o zero. Aí vem 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, porque nós sabemos, né? É um conjunto infinito. Dentro desse conjunto tem os números pares e os números ímpares. Aqui nós temos o conjunto dos números naturais não nulo. Por que não nulo? Porque nós temos aqui esse asterisco. Este asterisco representa exatamente a exclusão do zero. Observe que aqui neste N não tem um asterisco, portanto, nós temos o zero como o primeiro elemento do conjunto. No segundo, nós temos o asterisco, portanto, o zero não pertence ao conjunto, o zero não está no conjunto. Esse asterisco representa a exclusão do zero, portanto, o primeiro elemento deste conjunto é o número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, os elementos são bem parecidos com esses aqui, somente na representação, que se não tiver o asterisco, o zero é o primeiro elemento do conjunto, e quando tem o asterisco, o número 1 é o primeiro elemento do conjunto. Aqui nós temos o conjunto dos números inteiros representados aqui pela letra Z. Então, nós temos aqui o Z sem asterisco. Então, Z sem asterisco tem os números negativos, né? Observa que ele vai decrescendo, ele vai diminuindo para a esquerda e vai aumentando à direita. E observa que o zero está aqui, o zero está no conjunto, porque esta letra aqui é o Z, conjunto dos números inteiros, então não tem um asterisco. O asterisco representa a exclusão do conjunto, e aqui nós não temos o asterisco. Então, como aqui esse conjunto irá representar tanto os negativos como os positivos, então nós começamos com o negativo. Então, de forma que o algarismo vai aumentando, o seu valor vai diminuindo. Então, nós temos aqui do menor para o maior. É um conjunto infinito, ele cresce à direita e decresce à esquerda. Portanto, é um conjunto infinito com os negativos, né? Com os negativos pares, com os ímpares e os positivos pares e também os ímpares. Aqui vem o conjunto dos números, nós lemos conjunto dos números inteiros. Aí temos aqui também, tá aí, ó, conjunto dos números inteiros não nulos, ou seja, exclusão do zero, né? Observa que já tem um asterisco nesse aqui, tem a letra Z com o asterisco, esse asterisco aqui representa a exclusão do zero no conjunto. Observa que ele vai decrescendo para a esquerda e vai crescendo para a direita. Então, aqui vem do menor para o maior. Então, quanto maior for o algarismo, menor é o seu valor absoluto. Então, nós temos aqui do menos 3, que é menor do que menos 2, menor do que um negativo menor que 1, o 1 é menor que 2, o 2 é menor que 3. Então, nós temos uma sequência aqui dos números inteiros negativos aos positivos, do menor para o maior, excluindo o zero. Esse asterisco aqui representa a exclusão do zero no conjunto. Aqui nós temos conjunto dos números inteiros não negativos. Já está dizendo que não é negativo. Se não é negativo, o primeiro elemento é o zero e vem todos os positivos. É a mesma sequência dos números inteiros naturais. Observa que o conjunto dos números naturais, o primeiro elemento é o zero, quando o N não tem um asterisco. Então, está aqui a mesma representação. Portanto, nós lemos conjunto dos números inteiros não negativo. Aqui nós temos outro Z também, que saiu mais parecido com o E. Acho que eu não fui bem treinada no Z, né? Questão de coordenação motora. Aqui nós temos o Z, também sem um asterisco, mas representando apenas aqui, ó,
conjunto dos números inteiros não positivos. Se não é os positivos, é porque todos são os negativos. O zero também pertence ao conjunto, porque o que exclui o zero do conjunto é o asterisco. Se nós não temos o asterisco aqui, isso quer dizer que o zero está no conjunto, ou seja, todos os números negativos, certo? E o zero, por que está no conjunto? O zero ele não é positivo e também não é negativo, então ele pertence sim, ele está no conjunto da forma que está representado aí. Nós temos o outro aqui, já o z com asterisco, conjunto dos números inteiros positivo. Se são os positivos, está aqui o asterisco. Conjunto dos números inteiros positivos não nulo, né? O asterisco aqui representa a exclusão do zero no conjunto, como você está observando aqui. Nós temos o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, aí vem o 5, o 6 é um conjunto infinito. Aqui dentro desse conjunto infinito nós temos os pares e temos também os números ímpares. Só não contamos com o zero, está aqui a exclusão do zero. Então, nós temos aí outro conjunto também, com o asterisco. Se não tem um asterisco, o zero não está no conjunto. Portanto, nós lemos conjunto dos números inteiros negativos. Inteiros negativos sem o zero, não é isso? Como eu disse, o zero ele não é positivo, não é negativo, mas quando se coloca o asterisco, quando se tem o asterisco, é porque isso exclui o zero do conjunto. Então, nós temos aqui 3 negativos, 2 negativos e 1 negativo, porque aqui é uma sequência do menor para o maior. Aqui eu já trouxe o meu exercício, indique-se cada um dos elementos. Os elementos é 4 negativo, 1/3, né? Que nós temos 4 inteiros negativos, nós temos 1/3, nós temos 3 inteiros positivos e temos 25 centésimos positivo. É verificar se esses números pertencem ou não a cada um destes conjuntos. E quais são os conjuntos? Então, vamos lá. O primeiro conjunto é x, tal que x é um número inteiro. Então, da forma que eu li, eu acredito que dá para entender. Eu li aqui 4 inteiros negativo, 1/3 positivo, 3 inteiros positivo e 25 centésimos positivo. Quais destes números pertencem ao conjunto A? Então, nós temos aqui 4 inteiros pertencem ao conjunto A, por ser um número inteiro, está dizendo aqui que deve ser o número inteiro para representar o x. 1/3 nós lemos como fração, portanto, aqui nós temos uma fração, não pertence. 3 inteiros pertencem ao conjunto A, representa x, e 25 centésimos não pertence ao conjunto A, portanto, é um número decimal e pode ser representado em uma fração. Já no conjunto B, nós temos x, tal que x é menor que 1. Quem são os menores que 1? São os inteiros negativos, é menor que 1, não é mesmo? E aqui está dizendo quem é menor que 1. Então, nós temos o 4 aqui, ele é negativo, ele é menor que 1, portanto, pertence ao conjunto B. Nós temos 1/3, ele não é negativo, mas também pertence ao conjunto B. Certo? Ele é menor do que 1. 1/3, ele é menor do que 1. Se é menor do que 1, ele pertence ao conjunto B. Aqui nós temos 3 inteiros, ele é positivo. Se ele é positivo, ele não é menor do que 1, ele é maior. Sendo maior do que 1, ele não representa x, portanto, ele não pertence ao conjunto B. Nós temos aqui 25 centésimos, também é menor do que 1. Sendo menor do que 1, ele também pertence ao conjunto B. Então, quem representa x? X, tal que x é menor que 1. X representa 4 negativo, 1/3 positivo e 25 centésimos positivo. Esses são os valores de x. Na sequência aqui, nós temos o conjunto C, que diz x, tal que 15x menos 5 é igual a 0. Resolvendo a equação do primeiro grau, nós temos aqui 15x menos 5 igual a 0.
eu transportei o x, o 5, aliás. O 5, ele pertence ao segundo membro, portanto, observa que aqui nós temos um número negativo e ele desceu positivo, ou seja, trocou a operação. Então, ficou 15x é igual a 5. Isolando o x, porque é o x que nós estamos atrás, isolando o x, eu dividi o 5 por 15. Procurando o mesmo número, que eu possa dividir ambos os termos da fração, porque aqui nós temos uma fração, 5 quinzeavos. Qual o número que eu posso dividir o 5 e o 15 ao mesmo tempo, sem que sobre resto, né? Então, eu peguei o 5 aqui, então dividimos por 5 dentro do conjunto dos divisores. Então, o 5 eu divido por 5, que dá 1, e 15 dividido por 5 é igual a 3. Então, resolvendo a equação do primeiro grau, nós vemos aqui x tal que 15x menos 5 é igual a 0, portanto, 4 negativo não pertence ao conjunto C, 1/3 pertence ao conjunto C, está aqui, 3 inteiros não pertence ao conjunto C e 25 centésimos também não pertence ao conjunto C. No conjunto D, nós temos x. No conjunto D, nós temos aqui x, tal que menos 2, ou seja, tal que x é menor ou igual a menos 2, ou igual a menos 2, e x maior ou igual a 1/4. Então, nós temos que procurar o valor de x, que seja menor ou igual a 2 negativo, maior ou igual a 1/4 positivo. Através da divisão, o que nós fizemos aqui? Dividindo 1 por 4. Na divisão de 1 por 4, o que eu fiz aqui? Acrescentei o 0 aqui no dividendo, e no divisor e no dividendo. Né? Aí trouxe esse mesmo 0 que eu acrescentei aqui, eu trouxe ele aqui para o quociente. Aí eu começo a divisão. Então, nós temos aqui 10. Nós não temos 1. Agora, nós temos 10, porque foi acrescentado o 0. Depois de acrescido o 0, você divide. 10 dividido por 4 é 2. 2 vezes 4, 8. Diminuindo 10 menos 8, sobra 2. E você acrescenta 0 novamente para que ocorra uma segunda divisão. Então, ficou 20. Então, 20 dividido por 4 é 5. E 5 vezes 4, por que eu estou dividindo? Porque a operação inversa da divisão, 20 dividido por 4 é 5. A operação inversa da divisão é a multiplicação. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, zerou. Então, nós temos aqui como resultado 25 centésimos. Então, 4 negativo não pertence ao conjunto D, 1/3 negativo também não pertence ao conjunto D, 3 inteiros positivo também não pertence ao conjunto D. Então, o único valor que pertence ao conjunto D é 25 centésimos, que é igual a 1/4. Portanto, 25 centésimos, que é igual a 1/4, pertence ao conjunto D. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, repita o vídeo, veja tudo novamente, porque é treinando, né? É treinando que a gente consegue entender, que a gente consegue assimilar os problemas. Deixo aqui um abraço, professora Ana Lúcia.